Bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de filosofia. No módulo 4, nós vamos gastar o módulo inteiro falando de Aristóteles, o que é uma tarefa hercúlea, com H, né, digna de Hércules. Por que é uma tarefa hercúlea? Porque ele escreveu sobre muitas coisas, porque ele certamente foi uma mente mais do que brilhante, e as pessoas estudam seu pensamento até hoje, fazendo um esforço muito grande para tentar entender a profundidade, a complexidade e tudo mais do pensamento aristotélico. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar os pontos principais do seu pensamento que podem eventualmente ser utilizados para cobrar alguma coisa de vocês no Enem, nos demais vestibulares, e vamos embora. Vou tentar fazer parecer simples o que de simples nada. Ok? Aristóteles nasceu em Estagira. Eu não botei para vocês aqui, mas o ano foi 384 a.C. Estagira, uma cidade pertencente ao Império da Macedônia. Ok? Portanto, se vocês... acho que Estagira não deve ter produzido nada de muito interessante, somente Aristóteles. Se vocês escutarem falar ou lerem em algum lugar o Estagirita, é de Aristóteles que se está falando, ok? Então, Aristóteles pode aparecer para vocês como o Estagirita ou como Aristóteles, depois fazendo referência aos seus alunos como os peripatéticos, eu vou falar para vocês, tá bem? Então é importante ter essa nomenclatura, porque num texto, numa eventual questão de Aristóteles, se aparece um texto que já usou Aristóteles, que para retomar, que se selecione um trecho falando, conforme tinha feito o Estagirita, daqui a pouco vocês pensam que é outra pessoa, e não é, é Aristóteles, tá? O pai de Aristóteles se chamava Nicômaco, tá? Depois a gente vai ver, em termos da ética aristotélica, ele escreveu mais de uma obra. A sua grande ética, chamada de Magna Moralia, uma ética dedicada ao seu pai, Ética Nicômaco, que é um livro, e uma ética dedicada ao seu filho, Ética Eudemo, ok? Então, Nicômaco é o pai de Aristóteles. A ética nicomaqueia, também vocês vão ver, é uma ética Nicômaco, tá? O pai de Aristóteles era médico e servia à corte do rei Amintas, no Império da Macedônia, tá? Aos 18 anos, Aristóteles ficou órfão, viajou para Atenas e ingressou na Academia de Platão. Na Academia de Platão se destacou rapidamente, porque ele era absolutamente brilhante. Inclusive os livros de biografias e livros de história da filosofia antiga ou de história da antiguidade falam que, inclusive, às vezes Platão deixava como se fosse assim, Aristóteles dá uma canja, né? Qual é o tema hoje, tal coisa? Não, hoje eu vou sentar aqui e o Aristóteles vai dar aula para vocês, para os outros alunos. Embora tivesse pontos de divergência com o mestre, com Platão, ele aproveitou muito e certamente Aristóteles e Aristóteles por ter tido aula com Platão, que teve aula com Sócrates, né? Então, assim, são os três grandes nomes, são os três grandes mestres do pensamento clássico grego, ok? Com a morte de Platão, Aristóteles não permanece, a escola de Platão não fecha, tá? Mas Aristóteles não permanece ali porque houve uma disputa entre os discípulos de Platão e o Espeusipo, que era sobrinho ou era parente de Platão, acabou ficando com a chefia, com a liderança, com o controle da academia de Platão. E o Aristóteles não gostava deles, não se davam bem, tinham discordância, e aí Aristóteles foi embora, acabou indo para a Ásia Menor. As viagens de Aristóteles, que ele participou, ele foi para um lugar, foi para outro, assim como em Platão, a parte das suas viagens que não está inserida no contexto da sua filosofia, da sua escola de Atenas e tudo mais, não se vê nem na graduação, assim, não se explora muito isso. Existem referências disso, mas eu não vou trabalhar isso aqui com vocês, porque não vai servir para nada, ok? Seria absolutamente descabido uma questão sobre por quais cidades viajou Aristóteles depois da morte de Platão, fazendo o quê? Mas uma coisa interessante, biográfica, não serve para nada, mas vamos lá, é que numa dessas cidades ele conheceu o rei, foi o rei Crítias, ou o rei Amintas, né? O rei, eu não me lembro o nome agora, mas quando ele foi ser acusado em Atenas depois, quando houve a perseguição a Aristóteles, vocês vão ver, ele é acusado de ter escrito em homenagem a esse deus, a esse governante, um poema que só seria digno de um deus. Por isso ele foi acusado de impiedade, né? Tipo assim, de ir contra os deuses, né? Tá? Tranquilo. Bom, em 343, Filipe da Macedônia, que era filho do Amintas, né, assume, né? Em 343 ele chama o Aristóteles para a corte para que o Aristóteles pudesse cuidar da educação do seu filho Alexandre. Que Alexandre? Alexandre o Grande, apenas isso, né? Então ele foi preceptor, ele foi professor naquela época. Quem tinha dinheiro trazia um professor que ensinava diferentes conteúdos para o seu filho em casa,
tá bom? Que foi um personagem destinado a revolucionar, mudar a história grega de toda a antiguidade. Se sabe pouco deste período em que os dois, a Alexandre na época tinha 13, 14 anos, tá? E Aristóteles na adolescência de Alexandre educou ele, né? Se sabe pouco, tem poucos registros dessa influência entre os dois. Na verdade, essa condição de professor juntou, né, o maior pensador, um dos maiores filósofos do mundo antigo e um dos maiores políticos, né, gênios políticos também do mundo antigo, tá? O livro que eu estou usando como referência diz assim, o destino quis ligar, né, o maior pensador com o maior político da época, tá? Aristóteles compartilhava com Alexandre da ideia de unificar as cidades gregas, ou seja, que a Macedônia tinha que dominar toda a Grécia e tudo que tivesse à sua frente, né, e unificar sob o cetro macedônio, porque Alexandre era um grande general, né, general militar. Só que ele discordava de Alexandre da ideia de helenizar os bárbaros, ou seja, de levar a cultura grega para todas as colônias, para todas as Alexandrias. Alexandre pensou o seguinte: eu estou conquistando tudo isso aqui, qual é a melhor educação que tem? A dos gregos. Então essa educação eu vou levar para todo mundo, tá? Por que Aristóteles era contra? Porque Aristóteles distinguia, dizia, olha, nós temos os gregos, que têm uma cultura, que têm um status, que são humanos, que são animais políticos e racionais, e tem os bárbaros, que são menos do que isso. Inclusive, Aristóteles, quando defende a escravidão, ele vai dizer, não, é natural, faz parte da natureza deles que eles sejam escravos. A escravidão ocorria muito nesse período por conta de guerras. Então havia guerra entre duas nações, duas cidades. Os que perdiam a guerra, mas sobreviviam, se tornavam escravos. Inclusive, Aristóteles dizia assim, não é bom que haja guerra entre gregos, mas se houver, quem perder essa guerra não deve virar escravo. Por quê? Porque são humanos. Uma dignidade do cidadão não humana, não aplicável a todos, né? Então, para efeito da escravidão, bom, se for guerra contra os bárbaros, quem sobrar ali pode ser escravo, porque isso é da natureza deles, é natural, é próprio deles que eles sejam escravos. Então tinha bastante a ver com esse lance da natureza deles, tá? Em 335, 334, né, em Atenas ele funda sua escola, né? Ele aluga uns prédios próximos a um pequeno templo sagrado dedicado a Apolo Lício, daí que o nome da sua escola é Liceu. Nós temos hoje no Brasil várias escolas que, eu não sei em que cidade vocês estão assistindo isso, né? Na internet permite isso, qualquer pessoa pode assistir. Tem várias escolas que recebem o nome de Liceu, né? É uma homenagem a Aristóteles e ao pensamento aristotélico. Tranquilo? Bom, o peripato ou perípato, né? Peripatose em grego significa passeio, caminhada, né? Caminhar, qualquer coisa desse tipo. Aristóteles ministrava suas aulas caminhando com seus alunos pelos jardins do liceu ou anexos ao liceu, né? Inclusive no Brasil, em escolas que recebem esse nome, liceu, é comum que haja jardins, tá? Então, como ele caminhava, muitas vezes ele dava aula caminhando, pegava os seus alunos, vão na volta, e saía falando com eles. Aristóteles e seus alunos passaram a ser chamados, rotulados como peripatéticos. Então, te liga, Aristóteles, se aparecer, peripatéticos, Aristóteles e seus alunos, peripatético, Aristóteles, né? Perípato, a sua escola, o lugar, estagirita, Aristóteles, a cidade onde nasceu, tá? Então é muito fácil te enganar numa questão mudando a forma de referir, de apontar Aristóteles. Assim como eu falava de Platão, que o nome dele era Arístocles, né? Uma questão sacana, eu falo Arístocles e vocês misturam, não ligam o nome à pessoa. Tomem nota disso, isso é relevante, na minha humilde opinião. Seguimos. Obras, né? Os escritos aristotélicos vão se dividir em dois grupos, aquilo que se chama de corpus aristotelicum, né? Os esotéricos com X e os esotéricos com S. Esse esotéricos com X carrega a partícula exo, de fora, né? Exoesqueleto, né? Sei lá, exógeno, estrangeiro, externo, esse ex fora, tá? Esses escritos esotéricos com X, exotéricos, né? Compostos na maioria da forma de diálogos e destinados ao grande público. Então, Aristóteles tinha duas produções, uma produção para os atenienses, para o público, para as pessoas, e uma produção interna, os esotéricos com S, né? Que constituíam quase que assim a base da vida didática, né?
não tinha uma formatação, uma preocupação com estilo, com beleza, quase como se fossem apontamentos de aula, ok? Destinado apenas aos seus discípulos. O primeiro grupo, os exotéricos, a obra aristotélica feita para fora do liceu, se perdeu quase que na sua totalidade. Sobram pequenos fragmentos. Então o que se tem são seus apontamentos de aula. E aí o que acontece? Os escritos de Aristóteles, eles não, diferentemente de Platão, que tinha toda uma preocupação com a forma, com o estilo, uma preocupação literária, Aristóteles é denso, é porrada, assim, é sistemático, assim, é um mapa mental absolutamente denso. Por quê? Porque eram coisas que ele pensou e que ele organizou para dar aula, ok? Então, do seu ponto de vista de estilo literário, né, ela é muito mais um grande monumento, um edifício teórico, né, um esquema, apontamentos, do que propriamente uma obra com um diálogo, não tem isso, tá bom? As obras aristotélicas que hoje nós... Aí também tem toda a história das obras aristotélicas. Quando Aristóteles morre, somem os escritos dele, né? Alguns discípulos tentam proteger isso de um forte sentimento anti-macedônio, e aí isso vai parar na Itália, isso volta, isso vai para o Oriente. Então, assim, toda essa história dos escritos gregos, para onde foram, quem fez, quem comprou, quem levou para onde, isso eu não vou trabalhar com vocês, porque isso é descabido, tá bom? Sabe-se de importante que lá no século I a.C., um cara chamado Andrônico de Rhodes teve acesso aos escritos aristotélicos, né, as obras de Aristóteles, os esotéricos conhecem, e as organizou, tá? Inclusive ele criou o nome metafísica, que Aristóteles não usava. Depois, quando chegarmos na metafísica, eu falo disso. Então, da obra de Aristóteles que nós lemos hoje, teriam nascido sucessivas estratificações, né? Não apenas não possuindo uma unidade literária, nem homogeneidade filosófica e doutrinária. Então, como eu disse para vocês, por exemplo, falando sobre ética, tem 3 obras diferentes. Então, tem a Magna Moralia, a Grande Ética, tem a Ética Eudemo com seu pai, e a Ética, a Nicômaco com seu pai, e a Eudemo seu filho. Possivelmente sejam, inclusive, de diferentes períodos da vida de Aristóteles, mais próximo da sua juventude, sua maturidade, sua velhice, eu não sei, tá? Mas em cada obra tem essa relação. Mas, ainda assim, mesmo que hajam diferenças e discrepâncias de estilo entre 2 trechos, 2 aulas que daqui a pouco tratem da mesma coisa sobre um viés diferente, ainda assim os escritos revelam, apesar das diferenças, uma unidade filosófica de fundo que, em última análise, interessou, encantou, brilhou e organizou todo o Ocidente. Ok? Então, há discrepâncias e divergências, até mesmo aparentes contradições no pensamento aristotélico, se nós pegarmos 2 obras diferentes ou 2 trechos diferentes que falam da mesma coisa. Mas há uma unidade filosófica de pensamento em todo o pensamento aristotélico. Isso é importante saber, tá bem? Aristóteles, falando ainda da sua obra, né? No seu ordenamento atual, o corpus aristotélico, o corpo das obras de Aristóteles, está colocado aqui para vocês, né? Tem o órgão, que é um grande compêndio, né? Tem as categorias de interpretazione, analíticos primeiros, analíticos segundos, tópicos e refutações, esses aqui são tratados de lógica. Depois vocês têm um grupo ali que são os tratados de física, né? Física, o céu, a geração e a corrupção da meteorologia. Depois tratados de psicologia, estou lendo com vocês aqui, né? Sobre a alma parva naturalia, né? Os tratados de moral e política, então a ética Nicômaco, a grande ética, a ética moral, a ética eudêmica, a Eudemo seu filho, e a política. Tem ainda 2 obras soltas, a poética e a retórica, né? E Aristóteles escreveu também, temos acesso às obras ainda, sobre ciências naturais, que é uma diferença entre Aristóteles e Platão. Aristóteles tinha esse interesse, Platão não, né? História dos animais, as partes dos animais, os movimentos dos animais e a geração dos animais. Então aqui vocês têm o corpus aristotélico, que é como se chamam as obras de Aristóteles, tá bem? Bom, relação entre Platão e Aristóteles, tá? Diógenes Laércio, que era um historiador desse período, especialista, escreveu o seguinte: Aristóteles foi o mais genuíno discípulo de Platão. Ele foi platônico pra caramba, né? O que significa que, partindo das teorias do mestre, procurou superá-las indo além dele, mas com o mesmo espírito. O que o Diógenes está dizendo é o seguinte: se o Aristóteles se resumisse
a repetir o pensamento, o que ele tinha escutado de Platão, ele não seria um bom aluno do mestre Platão, né? Então há elementos de discordância, mas é também porque ele aproveitou, né? Aproveitou o fato de ter tido aula com um grande mestre. Uma grande diferença entre os dois, Platão e Aristóteles, é o abandono de Aristóteles do componente mítico, religioso, escatológico, né? Do fim do mundo, de como será. Ele não tem essa preocupação. Essa preocupação estava presente em Platão sob forte influência órfica do orfismo, que para Aristóteles não significa muita coisa, né? Não esquece, ele vem lá da Macedônia, outra pegada. Tá? Aristóteles busca um rigor, uma rigorização do discurso filosófico. Aristóteles é metódico, é organizado, é racional, ele quer dar nome aos bois, ele quer saber até onde pode ir, ele quer saber o que pertence a que categoria, cada coisa, tá? Outra diferença entre Platão e Aristóteles é a seguinte: o Platão demonstra um interesse sempre vivo, né, pelas ciências matemáticas, mas não pelas ciências empíricas, né? Inclusive, né, nessa questão da matemática, né? Na entrada da academia, que era a escola de Platão, tinha uma epígrafe, né? Não passe por essa porta que não sabe geometria. Então, ele tinha esse interesse, essa coisa com a matemática, né? Que o Aristóteles não tinha, né? E o Aristóteles teve interesse por quase todas as áreas das ciências empíricas, coisa que para Platão não interessou muito, né? Aquele deslocamento que houve do eixo de interesse do cosmos, lá dos naturalistas, para o homem, essa pegada antropológica, né, que acontece ali com Sócrates, Platão mantém isso e encerra, não me interessa mais a natureza. Aristóteles manteve o interesse, né, não tanto interesse pela matemática, não que fosse um burro em matemática, né, mas ele mantém o interesse pela matemática, só menor, e se interessa pelas ciências da natureza. Ainda falando diferença entre Platão e Aristóteles, diferenças de estilo, né? Em Platão vocês ainda vão achar a presença no estilo e no seu pensamento da ironia e da maiêutica de Sócrates. Até quando eu fui falar de Platão para vocês, eu disse, olha, em muitos momentos é difícil saber o que é pensamento de quem, o que é Platão, o que é Aristóteles nos textos, né? Uma vez que todo o pensamento socrático chega até nós pelos textos de Platão, tá? Então, em Platão, essa ironia e maiêutica, elas formam uma poética, né? E isso forma um discurso aberto, né? Que mostrava uma busca incessante pela verdade, pelo conhecimento. Já em Aristóteles, o espírito científico, e aí científico não é o científico pós-Galileu, né? Observação, hipótese, experiência e leis. Ciência aqui é conhecimento, tá? O espírito científico racional do conhecimento levava a uma sistematização orgânica das várias aquisições. É uma sistematização, é uma organização do pensamento, tá? Distinção dos temas de segundo a sua natureza. Então, em Platão vocês têm menos isso. Em Aristóteles está assim, ética. Isso aqui é ética. Vamos falar tudo sobre ética aqui. Isso aqui é lógica. Vamos falar tudo sobre lógica. Isso aqui é política. Agora é política, então todos os elementos de política vão estar aqui. Não ficava cruzando e trazendo e buscando argumento de outras coisas. Também porque não eram textos que remetiam a diálogos, né? Eram sistematizações. Hoje eu vou falar sobre isso. Organiza tudo que tem a ver com isso, tá? Então, isso é uma diferenciação dos métodos. Tranquilo? Que se pode enfrentar. A espiral platônica, né, tendia a envolver e conjugar sempre todos os problemas nesse diálogo, né? Devia suceder-se, depois dela, precisava vir uma sistematização estável, fixada, né? Uma vez por todas dos diferentes quadros do problema do saber filosófico, até onde a filosofia vai ir. E quem fez isso foi Aristóteles. São estes justamente os quadros que vão assinalar os caminhos pelos quais a problemática aristotélica e da própria filosofia. A filosofia, depois de Aristóteles, ela é outra, porque depois de Aristóteles ela vai ficar dividida. Física, metafísica, psicologia, ética, política, estética, lógica, etc. Ok? Até Aristóteles, ou melhor, até Platão, antes de Aristóteles, não se tinha isso. Tá? Então essa é uma primeira apresentação da vida, da obra, do pensamento, como é que funciona. Daí agora que já entendemos que Aristóteles fez essa divisão em categorias, nós vamos pegar essas categorias e vamos tratar das principais, tá bom? Até a próxima aula.